Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a, a buscar resolução de dados de conhecedores e descrições aplicando um pouco de lógica, né? No sentido que a gente chama de sofisticação de lógica, porque de certa forma a lógica ela vem acompanhada de camadas de traços associativos, né? Então uma lógica cheia de traços, se você não tiver qualidade de traçante para destraçar e se empreender na lógica, ou seja, de entender a lógica, você vai acabar sendo enterrado com a lógica, sendo sendo distraído. Você vai acabar não entendendo a lógica desses traços montados durante uma parte na história do desenvolvimento do mundo, né? De alguns países, de alguns regimes políticos de alguns países, né? E aí o que vai acontecer? Você vai pegar a palavra e vai pegar distorções da realidade lógica. Por quê? Porque você vai meio que vai entrar na lógica com a lógica é, já em andamento, né? Você não é, vai vai pegar a lógica e entender de certa forma como como a resolução de entendimento poderia te dar, uma vez que você é ser humano e toda essa história acontece por necessidades humanas, né? Então a gente precisa de ser moderadores. E uma das formas que a gente é, precisa de se desenganar é dessa daqui, ó. Quer ver? Vou pegar aqui. De tela. Acho. É essa daqui, ó. Por exemplo, né? Eu sei que a gente já tá num vídeo que a gente já se encontra falando já para entrar no fascismo na Itália. Mas se a gente digita fascismo em um buscador, né? Ele vai simplesmente vai soltar aqui assim, ó, fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por poder ditatorial, repressão de oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Então, de certa forma, a gente vai pregar uma polpa sem diluição, sendo que a sociedade ela dilui as coisas. É natural diluir, né? Ah, a diluição é um processo natural. Ela é lógica, né? Diluição é lógica. É natural. É natural diluir as coisas. Por quê? Diluir, diluição, diluir as coisas é você entender, né? Tornar consumível, né? Consumível. Então, se existe dados da natureza daquilo que a gente chama de fascismo, é porque isso aqui foi diluído, né? Então,
é muito grosseiro você dizer que entende algo a partir de um parágrafo em suspensão de definição lógica, sendo que a realidade ela é muito mais diluída do que isso, né? E aí se você pegar imagens, né? Pegar aqui imagens do fascismo, piorou, né? Você vai pegar, por exemplo, isso aqui é fascismo. Nada a ver, né? Nada a ver. Isso é fascismo. Isso é fascismo. É claro que a gente pode ter qualidade de extração de imagem por decodificar a imagem, só que ela fica muito leve, muito leviano o entendimento. Isso é bizarro, né? As pessoas quererem afirmar entendimento a partir de traços, né? De traços, não, a partir de, de, é, de instantes, né? De imagens, assim e tal. O que acontece? É preciso praticar a imersão. E a imersão, ela, querendo ou não, consome tempo, consome uma certa um certo aprofundamento de percepção, né? Você precisa de certa forma se libertar um pouco da realidade e dessas conversões de influência de vida, né? Porque a gente vive no mundo das influências, né? Influências são matérias em diluição a partir dos homens. Então nós vivemos nesse mundo, o mundo das influências, já há muitos anos. Isso não é coisa de youtuber, não. Isso já há muitos anos acontece a partir da prática da comunicação, esse jogo comercial, ok? E social, de certa forma. Aí o que acontece? Essas influências nessa diluição que a gente vive pode fazer com que você, de certa forma, ache ache natural, ache bom dizer que entende o fascismo de forma leviana, né? Sem procurar umas bases de, de as bases de é, reflexão lógica, né? E é o que a gente tem feito aqui, né? A gente tem feito essas reflexões lógicas a partir de um artigo aqui que a gente estuda aqui nesse site, né? Então, continuando essa percepção, esse trabalho de entendimento sobre o fascismo, a gente vai ver o que é o que foi o fascismo na Itália. Um profundo sentimento de frustração dominou a Itália após a Primeira Guerra Mundial. O país saiu decepcionado por não ter suas reivindicações atendidas no Tratado de Versalhes, e a situação econômica era mais difícil que antes da guerra. Então, fascismo na Itália, ó. Pós Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, diante, um, país, a Itália, né? A Itália estava lamentando, lamentando é,
as reivindicações que não foram atendidas. Lá no Tratado de Versalhes. A situação econômica era mais difícil que antes da guerra. Então estava com uma situação econômica difícil. Assim, a crise social ganhava aspectos revolucionários com o crescimento da esquerda e dos movimentos de direita. Então, aqui, ó. Problemas econômicos. Trouxeram manifestações. E o que acontece? Crescimento da esquerda e dos movimentos de direita. Em março de 1919, em Milão, o jornalista Benito Mussolini cria o Face de Combatimento, os Face de Combatimento e os Esquadre, Grupo de Combate e Esquadrão, respectivamente. Esses tinham como objetivo combater os adversários políticos, em especial os comunistas, por meios violentos. Então, um camarada chamado jornalista, né? 1919, jornalista. Benito Mussolini criou Face de Combatimento, grupos de combate e esquadrão. Cria grupos combatentes. O Partido Nacional Fascista, fundado oficialmente em novembro de 1921, cresceu rapidamente. O número de filiados passou de 200 mil a 1919. Passou de 200 mil em 1919 para 300 mil em 1921. Então cresceu e cresceu muito, né? Partido fascista criado em 1921 cresceu muito rápido. O movimento agrupava pessoas com tendências políticas de origens variadas. Então, o que acontecia? Os nacionalistas, anti-esquerdistas, contra-revolucionários, ex-combatentes e desempregados, todos se reuniam nesse regime. Então, reuniu diversos públicos. Aqui, ó. Nacionalistas, anti-esquerdistas, aqueles que não queriam não queriam deixar os anti-esquerdistas contra-revolucionários, ex-combatentes,
os desempregados. Todos esses tipos de pessoas, né, começaram a aderir crença no fascismo, como se fosse um time novo, né, na jogada política. Em 1919, 1 milhão de trabalhadores entraram em greve. Caraca, isso é uma coisa muito séria, né? 1919, 1 bilhão de trabalhadores na Itália entraram em greve. Isso aqui é um apagão enorme, né? No ano seguinte, já totalizavam 2 milhões. Mais de 600 mil metalúrgicos do norte ocuparam fábricas e tentaram dirigi-las seguindo as ideias socialistas. E aí começava o problema, né? Ó, em 1920 já sobe para 2000, além dessa questão aqui, ó. Mais de 600 mil metalúrgicos do norte ocuparam fábricas. Por exemplo, dirigir as fábricas, ó, metalúrgicos, 600 mil, invadiram e tentaram dirigir as fábricas com ideias socialistas. O que são ideias socialistas? Ideias socialistas é que os metalúrgicos ganhariam um salário digno, né, de certa forma, compatível, né? A fábrica, o salário não ia todo para o dono, mas seria dividido de forma mais igualitária. Isso é ideia socialista. E, de certa forma, todo mundo deveria gostar de ideias socialistas, né? Nesse sentido. Quando você abre margem para desigualdade, ela cresce sem demanda, né? Ela cresce e faz as pessoas acreditarem que ela é boa, né? Que a tendência dela é boa, que você um dia poderá crescer também, mas isso aí é muito balela, né? Porque quem cresce não quer que os outros cresçam, porque para esse alguém crescer, ele depende de que os outros não cresçam, né? Se os outros crescerem, ele não vai conseguir crescer mais, né? Ele não vai conseguir crescer. Por seu lado, o governo parlamentar, composto pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular, não chegava a um acordo nas grandes questões políticas. Isso facilitaria a chegada dos fascistas ao poder. Bom. Então isso era o fascismo. Foi assim que o fascismo começou a ascender na Itália. O que esse capítulo fala? Marcha sobre Roma. Vamos ver. Em outubro de 1922, durante o congresso do Partido Fascista realizado em Nápoles, Mussolini anunciou a Marcha sobre Roma, em que 50 mil camisas negras, como eram chamados os fascistas, por utilizarem um uniforme preto, dirigiram-se à capital italiana. Então isso aqui foi em 1922, durante um congresso do Partido Fascista.
Congresso Fascista. Em Nápoles. Mussolini anuncia a marcha sobre Roma. Ou seja, ele usou o termo Roma para poder, de certa forma, caracterizar essa chegada, essa passeata desses 50 mil camisas negras, né? E de forma a chamar a atenção, né? E aí esses camisas negras são os fascistas, né? Ou as pessoas aqui, ó. E começaram a acreditar nesse regime. Nacionalistas, os anti-esquerdistas, contra-revolucionários, ex-combatentes e empregados. O que eu queria pesquisar aqui é o que é o Congresso, né? Congresso, o que é o Congresso? Congresso é corpo ou poder legislativo supremo de uma nação, uma república constituída. Encontro formal de diplomatas ou representantes de diversos países para discursar de negócios, fixação de regras de direito internacional público e outras questões de interesse comum, né? Ou seja, coisas dos superpoderosos, ou seja, as pessoas que têm poder de decisão. Impotente após essa manifestação, o rei Vítor Emanuel III convidou o líder dos fascistas Benito Mussolini para formar o ministério. Então, o que acontece? Vítor Emanuel III, diante desse acontecimento, convida Benito Mussolini a formar um ministério. E o que é um ministério? O que é um ministério? Ministério é execução de tarefa de uma obra, atividade, trabalho. É um cargo ou uma função de ministro de Estado, pasta. Ocupação exercida por alguém, cargo, função, profissão. Conjunto de instituição governamental constituída pelo ministro e seus auxiliares, os funcionários internos que atendem ao público. Então seriam pessoas que estariam de olho nos públicos, né? Nos interesses do público. Nas eleições fraudulentas de 1924, os fascistas obtiveram 65% dos votos, ou seja, eles eram bons publicitários, né? E em 1925, Mussolini torna-se o Duce, líder em italiano. 1924, 65% dos votos. 1935, Mussolini se torna Mussolini começou a implantar seu programa, acabou com as liberdades individuais, fechou e censurou jornais,
anulou o poder do Senado e da Câmara dos Deputados, criou uma polícia política responsável pela repressão, entre outras ações. Então, quando a gente lê isso, é natural nós, seres humanos, por impulso, né, nosso coração desacelerar em função de dizer que é ruim isso, né? Só que tudo que a gente testa, até medicamento, tem coisas que são ruins, tem males que vão para bem, né? Então vamos analisar aqui, ó, por que essas aparências aqui, ó, nos é mal, né? Como que a gente consegue reconhecer isso mal, né? Acabou com as liberdades individuais. Liberdades individuais. Então, o que é a liberdade individual, por exemplo? Você poder paquerar alguém na rua, não é mesmo? Poder de paquera, poder de falar, né? Falar o que pensa, se expressar na rua e às vezes até mesmo quebrar um pouco a moral. Por exemplo, vender dentro de ônibus, né? Você ter mendigos na rua, mendigos, pedidores de esmola. Isso é liberdade individual, né? De certa forma. Olhando mais a fundo. E aí ele quis acabar com isso, mas em qual sentido? Ele não queria mendigo, ele não queria vendedores assim sem legislação, sem estar, né, no direito sobre o tempero de uma sociedade, sobre a associação. Porque se as pessoas vão passar, elas pagam impostos, elas querem passar em um local seguro, né? Isso aqui, de certa forma, é inseguro. Falar o que pensa é inseguro, de certa forma. Não é que a pessoa não vai poder falar, mas é que, por exemplo, ela pode falar, mas dentro de vias públicas, né? Por exemplo, você tá dentro do carro, aí você para no semáforo e começa a conversar, sendo que você tem que acelerar com o carro, né? Ou sei lá, você tá em um local inapropriado e começa um diálogo. Isso é feio, isso é errado. Por exemplo, em uma fila. Você tá numa fila, você começa a falar, né? Você meio que atrapalha quem não quer te ouvir, né? Quem quer te ouvir vai ter que te ouvir de uma forma ou de outra. Então isso é inseguro. Então ele quis acabar com isso, né? E essas paqueras também. Muitas mulheres não gostariam de ser paqueradas. Muitos maridos não gostariam que suas mulheres fossem paqueradas. Então tem muita coisa nesse sentido, né? De liberdade individual. Então, propagandas. As propagandas elas podem acontecer desde que respeitem os públicos, né? Desde que tenha algo que busca ver o quanto de respeito tem. Se a gente não tem o idioma, a gente não tem professores de português, eles não julgam as nossas notas. Então é normal dizer sim, essa propaganda pode ser exposta, ela não desrespeita, ela não vicia, ela não tira a margem de segurança do público de visual, de olhar, de receber essa informação. Então é totalmente aceito, totalmente legal. O partido, o interesse público querer às vezes acabar com as liberdades individuais. Isso e acabar, né? Esse termo que acabou é um termo
muito, de certa forma, hipérbole, né? É exagero, porque não acaba. Ele só cria um sistema para poder, né, conter aquilo que, de certa forma, começava tornar perigoso. Uma vez que a sociedade está crescendo, precisa de pessoas que intermediam esse crescimento, porque senão isso aqui sai da zona de equilíbrio, né? Já pensou todo mundo abrir uma empresa na rua, ser vendedor ambulante, né? Coisa ia ficar meio estranha, né? A sociedade ia ser totalmente diferente. Fechou e censurou jornais, ó. Fechou, mais uma vez parece hipérbole, né? Censurou os jornais. Então quem lê ou escuta isso aqui, ó, eu já vi muito isso na escola. A professora vira e fala, fechou e censurou os jornais. Aí todo mundo, nossa, que ruim, tal, 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 tal. Mas não entende o contexto, não entende o que isso aqui é uma hipérbole, né? Fechou e censurou os jornais. Na verdade é como se falasse assim, ó, pegou o aparelho doméstico e colocou um termostato. Para que o termostato? Para impedir que a temperatura passe da onde a programação, da onde o fio condutor aguenta, né? A mesma coisa, ó. Esse tipo de canal precisa de colocar para que idade é, porque a mãe ela não é obrigada a ser julgadora de canal, não para saber se o filho pode ou não assistir o canal, né? Ela não sabe se tem conteúdo que o filho pode ver ou não ver. Então é a mesma coisa, essas coisas de censurar canal. É porque tem coisas que o processamento das pessoas ainda não estão preparadas, né? Tem coisas que o jornal não pode emitir para a população porque o jornal é um negócio, né? Jornais são negócios, né? São negócios, são entretenimentos, no mínimo, né? Então, informação, entretenimento, negócios precisam de ter um certo respeito. É igual no restaurante. Não tem a vigilância sanitária? Você não gosta que a vigilância sanitária feche estabelecimentos que estão com a é, com as negócios, né? Fecha estabelecimentos onde tem sujeiras, onde preparam os produtos de forma ruim. Então, um jornal que prepara os produtos de forma ruim, que tem muita sujeira, muito suborno, deve ser fechado, não é mesmo? De certa forma, muitos achavam na época e iam a favor do fascismo, né? Anulou o poder do Senado e da Câmara de Deputados. Então, quando a gente escuta assim, anulou o poder, parece que vem forte, né? Anulou o poder do Senado e da Câmara. Como se eles fossem. Quando a gente escuta isso aqui, a gente pensa assim: não, o pessoal invadiu lá, acabou com tudo, os senadores que foram eleitos não podiam mais, né? Eles foram expulsos do Senado. A gente faz um filme meio assim, né? Muitos de nós. Porque a gente é ser humano, a gente age com o pré-pulsor, né? O anulou aqui, ó. Ele meio que desmancha, de certa forma, um poder sobre o outro, né? Uma briga. E não é uma briga. Ele anulou o poder do Senado, de certa forma, do Senado e da Câmara.
dos deputados. Por quê? Porque de certa forma estavam tendo desacordos, né? Quando há desacordos, eles buscam anular para colocar as coisas, as ideias no lugar, né? Então é mais ou menos isso, né? É que eu tô puxando no saco, né? Que eu tô tentando, a gente tá tentando ver sem essa coisa de emoção, né? Anular, tornar-se nulo, sem efeito, aniquilar, invalidar. Então, às vezes, por exemplo, eles iriam fazer algumas ações e o poder estabelecido pelo Senado ou pelos deputados impediam. Aí o que eles fizeram? Eles anularam esse poder para poder colocar algumas práticas de algumas ideias em funcionamento, ideias fascistas. Então foi o que eles precisaram, né? Lentamente foi instalado o regime ditatorial. Mais uma vez a palavra, né? Regime ditatorial. Né? Então, essa palavra, ela de certa forma, ela é negativa, é uma palavra forte. Né? Só que esse ditado, né? Esse ditatorial tá em todas as partes, né? As pessoas, às vezes, elas fingem que não vê, mas existe uma ditadura em todo lugar. Existe uma ditadura. A própria arquitetura, a própria arte, a própria educação faz edições em nós, pré-rogando, pré-orando, pré-afirmando a gente a se ligar, a obedecer. Então é a mesma coisa. Eles só falavam assim, olha, a gente dita mesmo, viu? Eles estavam tentando falar assim, não, nós ditamos mesmo. Mas o que acontece? Sempre há ditadura, sempre há. Por exemplo, o próprio dicionário é um sistema ditatorial. Por quê? Porque ele dita que palavra significa isso, né? Está para isso. É uma coisa matemática mesmo, né? O vetor palavra x significa isso, que significa isso, que significa isso, dentro de um contexto. Então, de certa forma, às vezes a gente vê um regime ditatorial, mas tudo dita, né? Às vezes a gente coloca um lençol, um pano de mesa para fingir que não está ditando, mas existe ditado. Né? O governo manteve as aparências de uma monarquia parlamentarista, mas Mussolini detinha plenos poderes. Após garantir para si grande autoridade política e se cercar de elites dominantes, Mussolini buscou o desenvolvimento econômico do país. No entanto, esse período de crescimento foi duramente afetado pela crise de 1929. Então, Mussolini estava muito bem interessado em crescimento econômico. Pós-guerra, né? Ele quis acender o fascismo para tentar reestabelecer sobre o pós-guerra. Só que em 1929 houve uma crise, né? Uma crise de 1929. Então, isso é um fator na história. Então, a crise de 1929
também conhecida como Grande Depressão, foi uma grave recessão econômica que afetou os Estados Unidos e grande parte do mundo. O evento começou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. Então, é a Grande Depressão. Ou seja, queda da bolsa. Então, uma coisa veio ligando a outra. Após garantir para si grande autoridade política e se cercar das elites dominantes, Mussolini buscou o desenvolvimento econômico do país. No entanto, esse período de crescimento foi duramente afetado pela crise de 1929. Bom, agora vamos para essa parte que o totalitarismo e fascismo. Não, eu acho que eu vou deixar essa parte para um outro vídeo, pois minha garganta já está bem. Bom, então no próximo vídeo a gente vai desenvolvendo mais, vai descascando mais essas camadas de operação de informação, porque toda informação ela é operada por pessoas que descendem lados. Toda pessoa que escreve, mesmo tentando ser o mais neutro possível, neutro, né? Ela puxa um pouco de destacamento por utilização de uma palavra e até mesmo ela nem pode ter percebido isso na época, mas em uma época atual, dependendo da pessoa que lê, ela assimila por conta da palavra no seu tempo. Então as palavras elas são muito perigosas. Tem pessoas que não entendem e por mais que elas tentam ser precisas dentro de uma oração e de um contexto, às vezes sobre o intendente da leitura, ela se avisa sobre o impulso de leitura e aciona as ambições, né? As ambiguidades. Temos que ter muito cuidado e descascar, né, de certa forma, com reflexão, com poder de imersão nesse quadro que a gente chama de história, né? A história e as suas informações. Para poder, por mais que existam essas camadas, essas edições, essas vias de regras, essas informações com máscaras, com hipérboles, a gente consiga um pouco de entendimento da obra desses integrantes e sobre os problemas que eles enfrentavam na época. Se é que era problemas, porque até mesmo problemas, né? A palavra problemas, às vezes ela é muito generalizada. Né? Você fala, pô, problema econômico, ainda é generalista, né? Porque problema às vezes é um desequilíbrio, né? Então tem esse lado também de entendimento que às vezes a gente precisa de melhorar essas lentes, desconfortar um pouco desse lado de informação e tentar enxergar um pouco o que viria a ser de fato um problema para esse período, né? E a gente sabe que é um medo. É os conflitos, o medo dessa força, essa radicalização, a iniciação, né, dos processos fabris, a escala de trabalho estressante. E tinha os problemas de família também,
problemas estudantis, problemas, né, sociais. Então, todos esses são problemas pequenos que acabavam sendo diluídos no que a gente chama de problema econômico, né? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!